E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais um conteúdo sobre questões de meio ambiente. Hoje nós vamos falar sobre um relatório técnico que é exigido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado do Ceará, a SEMASSE. Então, nós vamos falar sobre o RAMA. E o que é o RAMA, gente? O que é o RAMA? Vamos lá. É um relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental. Ou seja, segundo a nossa legislação, existem empreendimentos e atividades que necessitam apresentar esse relatório para que o órgão ele tenha noção, ele saiba sobre os aspectos da minúcia, né, de forma bem contextualizada, o que aquele empreendimento ele realizou em questão da gestão de resíduos, assuntos voltados para o automonitoramento daquela atividade, o que foi feito naquele empreendimento ou atividade durante um determinado período. É isso, então, basicamente, que o RAMA ele preconiza: acompanhamento e monitoramento ambiental. Tá certo? Vamos lá. Qual é a origem do RAMA? De onde surgiu a ideia, né? Como foi que iniciou a solicitação, a exigência do relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental RAMA? Vamos lá. Gente, tudo começou em 2012. Parágrafo 1º, eu acredito que vocês não vão conseguir enxergar, mas eu vou explicar bem direitinho aqui, tá bom? O parágrafo 1º do artigo 12 da resolução do COEMA, número 4 de 2012, ele vem com essa exigência, né, exigindo que, anualmente, a contar da data de recebimento da licença, o empreendedor ele precisa apresentar esse relatório. Agora, quando ele começou, o RAMA ele era solicitado com base em diretrizes técnicas muito mais rebuscadas. Tanto é que havia um termo de referência bem detalhado, um termo de referência com um grau, podemos dizer até de complexidade, de mediana a alta, onde o órgão exigia uma série de questões sobre aquele empreendimento e também sobre o seu entorno. 7 anos se passaram e hoje nós temos, através da resolução do COEMA, número 2, o parágrafo 1º, no artigo 22, a resolução ela, de agora, 2019, ela continua exigindo a apresentação do RAMA, porém, com a complexidade bem menor em relação a 2012. Né? Inclusive, tem um aspecto que não está na legislação, tá, gente? O que eu vou falar agora. Mas que as pessoas estão tornando a exigência do RAMA até bem mais simples do que era antes, no aspecto do acompanhamento. E o que eu queria dar uma opinião aqui, que eu não vejo isso com bons olhos. Por exemplo, o nome já está dizendo, é um relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental. E existem alguns empreendedores que deixam a apresentação desse relatório para a última hora, deixam a elaboração do relatório para o último instante. Mas, ora, se eu vou acompanhar aquela atividade e monitorá-la durante um determinado período, que é um ano, eu vou abordar isso com mais detalhes a seguir, como é então que eu vou deixar para elaborar esse relatório de última hora? Como é que então eu vou acompanhar aquele empreendimento de última hora? Não é correto. Então, eu queria até aproveitar esse vídeo para que a nossa audiência, aqueles que ainda não estão seguindo o que a legislação determina e o que é o correto, como o próprio nome já diz, acompanhar e monitorar, que possam olhar esse relatório com mais cuidado, certo? De poder fazer a gestão correta daquilo que é solicitado no relatório, não deixando para a última hora. Por quê? O nome já está dizendo, acompanhamento e monitoramento ambiental. Então, para aqueles que têm dúvida ainda o que é o RAMA, eis aqui. É um relatório onde eu vou acompanhar e monitorar durante um determinado período aquela atividade, aquele empreendimento. Com base em quê? Com base na resolução do Estado do Ceará, né? A mais atual resolução do COEMA,
nosso Conselho Estadual de Meio Ambiente, número 2, tá bom? Vamos lá, vamos ver se tem mais pergunta aqui. Muito boa essa pergunta. Quem deve apresentar o RAMA? Muitas vezes chega em nosso escritório a pessoa com a dúvida, o que é RAMA? Não, mas eu nem sabia que tinha que apresentar o RAMA. Gente, uma questão prática. Tudo o que o órgão solicita após a emissão da licença ambiental está nas condicionantes. E às vezes as pessoas recebem a licença e não se atentam que tem lá um parágrafozinho solicitando, dizendo, olha, em observância ao parágrafo tal, do artigo tal, da resolução tal, deverá ser apresentado anualmente, a contar da data de recebimento desta licença, o relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental. Então, se você tem dúvida se deve apresentar o RAMA para a SEMASSE, dá uma olhadinha nas condicionantes da sua licença, certo? Porque muito provavelmente existem algumas atividades hoje que já não estão mais apresentando, mas é muito provável que a sua atividade esteja tendo a necessidade de apresentar o RAMA. Se tiver nas condicionantes, você já sabe, certo? E a apresentação, ela é anual. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os empreendimentos que devem apresentar o RAMA? Gente, está aqui, ó. Primeiro, os empreendimentos que possuem as seguintes licenças. Talvez você não consiga ver, mas eu vou ler, tá bom? LPI, a LI, a LIAN, a LIAR, a LIO, a LO, a LAU e a LAC, conforme o artigo 22, no parágrafo 1º desse artigo, da resolução de 2019, resolução número 2, essa que nós falamos agora há pouco. Ah, Pedro, mas eu não sei o que é um LPI, eu não sei o que é uma LIAN, uma LIAR, são termos mais recentes que a nossa legislação vem utilizando, o que é uma LAU, o que é uma LAC. Dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, lá no Instagram, você vai ver, nós temos um vídeo abordando os tipos de licenciamento que essa nova resolução, a COEMA número 2 de 2019, está abordando, tá bom? Então dá uma checadinha lá, com certeza vai ser interessante para você saber, tá bom? E aí, se o teu empreendimento, né, foi alvo de uma dessas licenças, dá uma checada onde? Nas condicionantes. Você vai dar uma olhadinha nas condicionantes se você vai ter que apresentar ou não esse relatório, tá bom? O que mais? Olha só, gente, empreendimentos que realizam comércio de produtos agrotóxicos, seus componentes e afins. É outro tipo de atividade que tem que apresentar o RAMA anualmente. Também a atividade que aplica agrotóxicos. Ah, mas eu não tinha que apresentar isso. Bem, a legislação atual está exigindo que comércio de produtos de agrotóxicos e também pessoas que aplicam esses agrotóxicos tenham a obrigação de apresentar o RAMA anualmente, tá bom? Vamos adiante. Mais uma pergunta frequente dos nossos clientes, das pessoas que a gente tem mantido contato, que muitas vezes não sabiam nem que tinha que apresentar RAMA. Qual o período de apresentação? Qual o período de apresentação? Pois bem, segundo a resolução, é anual. A partir de quando? A contar da data de concessão da licença. Você vai pegar a sua licença, lá em cima tem a data de validade dela e embaixo tem a data que a sua licença ela foi assinada. Então você vai contar a partir da data da concessão, do momento em que você recebeu aquela licença. Sim, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou apresentar o RAMA? Não. A partir da data de concessão, você vai começar, você vai contratar uma pessoa que tenha conhecimentos técnicos ambientais sobre a sua atividade e você vai pedir que ela faça o monitoramento e faça também o acompanhamento ambiental. Né? Porque muitos empreendedores não têm conhecimento técnico. Na verdade, a maioria dos empreendedores não tem conhecimento técnico na área ambiental. Então você pode terceirizar esse serviço, contratar alguém que ainda tenha um conhecimento técnico. Para quê? Para que o seu relatório,
ao longo desse período, vamos dizer, de gestação do relatório, ele possa ser feito em conformidade à legislação ambiental. Ou seja, você não vai querer apresentar um relatório que ele tenha informações incoerentes, que ele tenha informações que estão divergindo das orientações que a nossa legislação determina. Então é importante que no momento em que a sua licença foi emitida, você já tenha alguém que esteja fazendo esse acompanhamento, fazendo esse monitoramento, para que você lá na data de entrega, você não tenha problemas, tá bom? Então vamos lá, acredito que essa pergunta ela foi sanada, não é isso? Vamos adiante. Muito bom, boa pergunta. Existe alguma cobrança de taxa para análise do RAMA? Sim, sim. E a taxa hoje ela é cobrada da seguinte forma: 50% do valor atualizado da respectiva licença ambiental da atividade ou do empreendimento, tá bom? Então, se você pagou X reais pela sua licença, você vai saber qual é o valor atualizado dela e a taxa do RAMA vai ser 50% desse valor. E com base em que a SEMASSE está cobrando isso? Com base na resolução número 2 de 2019 do COEMA. Tem um artigo e o parágrafo específico. Depois, se você tiver com dúvida, deixa lá nos seus comentários que a gente passa para ti essa resolução bem direitinha, tá bom? Ok, gente? Alguma dúvida com relação a essa pergunta? Se tiver, deixa nos comentários que a gente vai explicar com mais detalhes para você. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. As sanções, caso o RAMA não seja apresentado no seu devido tempo, ou seja, anualmente, no sistema da SEMASSE, será que existe alguma sanção? Vamos descobrir. Sim, existe sim. Tem que ter muito cuidado. O órgão poderá suspender a sua licença. É mesmo? É. Por quê? Porque está na legislação. A resolução do COEMA, ela determina que anualmente você deve apresentar as informações de forma integral, não vai apresentar parcialmente. E se eu entregar parcialmente, o que vai acontecer? Vamos já descobrir. O correto, como nós falamos, é o quê? Você passar o período, um ano, né, determinado, compondo o seu RAMA, para que ao término desse período, depois de um acompanhamento sério, de um monitoramento sério, o seu RAMA seja apresentado devidamente. Não apresentar parcialmente, também com informações incoerentes, tá bom? Então, sim, gente, existem sanções caso esse RAMA não seja apresentado. A SEMASSE, ela pode suspender a sua licença. E ninguém quer uma licença suspensa, não é isso? Se tiver nessa situação, procura o nosso escritório, Terra Consultoria, certamente a gente vai conseguir olhar com critério o seu licenciamento, olhar com critério o seu RAMA e encontrar a melhor alternativa para você não ficar mais nessa situação, tá bom? Mas vamos lá, vamos adiante. O que mais que nós temos aqui? Tem uma atençãozinha aqui, inclusive nós já falamos, né? O não cumprimento, né, do RAMA, ele pode gerar sanções, e também o não cumprimento parcial ou total do cronograma que foi apresentado à SEMASSE, certo? Tem esse detalhe também. Você apresentou um cronograma à SEMASSE de execução da sua obra, enfim, do seu empreendimento, e lá você vai ter que prestar informações, né, do RAMA, desse cronograma também. Se você não tiver coerência casando essas informações, a SEMASSE ela vai, né, olhar com mais critério para a apresentação do seu RAMA, tá, nesse aspecto, e você tem que ficar atento. Se deixou informações em branco, é importante que você responda o quanto antes. Vamos lá. Também, pendências nas informações do relatório. Deixou pendência? Nós falamos agora há pouco, né? Ele foi apresentado parcialmente? Corre para poder resolver isso o quanto antes. E, detalhe, o empreendedor tem 60 dias para apresentar essas pendências. 60 dias. Você deu, a partir do momento em que você já deu entrada no RAMA, tá bom? Então, deu entrada, não foi total,